Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Cristo Vive. Você está, a partir deste momento, participando do programa Posso Crer no Amanhã. Hoje é quarta-feira e eu queria começar este momento deixando já uma palavra de encorajamento e quizás um desafio. Essa noite, logo mais às 7h30 da noite, nós vamos ter uma tremenda, uma poderosa reunião no nosso ministério, na Igreja Cristo Vive, e o assunto que estamos tratando é família. Família, família, família. Porque queremos que uma profecia que nos foi concedida, dizendo o profeta Isaías que todos olhariam para nós e nos chamariam de famílias benditas, famílias abençoadas. Então nós estamos cuidando todas as quartas-feiras em noites apostólicas e proféticas nesse tema e com este tema, família, nós estamos revelando os desígnios de Deus para homens, mulheres, filhos, pais, mães, para que todos vivam aquele padrão de vida feliz, abençoada, segura, que é a família cristã. Logo mais 7h30 da noite, informações pelo telefone 30 17 90 90, aqui na Cristo Vive. Hoje nós vamos dar continuidade aos pensamentos que temos compartilhado aqui neste canal de televisão e rádio, satélite, sobre nossa identidade como cristãos. Todo cristão legítimo, ele crê na criação de Deus. Nós somos criacionistas. Cremos que tudo foi criado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe que há uma teoria chamada teoria da evolução, que diz que o homem evolui na sua espécie. Mas eu quero lhe dizer, logo de início do programa, que evolução não deixa espaço para Deus. Por isso, Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então nós entendemos, à luz da Bíblia, que não existe, nunca existiu, absolutamente impossível de existir, uma evolução a partir de alguma espécie. Existe sim um Criador sobrenatural de todas as coisas, o Senhor Deus, que a Bíblia identifica como o Senhor Jesus Cristo. Então, o ser humano, é normal você ouvir as pessoas dizerem: não existe Deus, não tenho que prestar contas a ninguém. Esta é a posição do ser humano. Freud, o pai da psicanálise, dizia: foi o homem que criou Deus. Na Rússia, o antigo regime dizia: a religião é o ópio do povo. É como se as pessoas que creem em Deus fossem pessoas totalmente desligadas da realidade. Freud errou. O homem não criou Deus. Aliás, o homem prefere
que Deus não exista, para não se sentir responsável e não ter que imaginar que todos nós um dia estaremos diante dele e prestaremos contas a Deus. Veja como é verdade que o homem prefere que não existe Deus, porque quando acontece alguma coisa especialmente negativa a alguém, a primeira coisa que as pessoas dizem: por que Deus permitiu? Por que a mim, Deus? E começam a culpar a Deus. Então, há um filme no cinema que diz: Deus está morto. Esta é a posição do ser humano, daqueles que não têm temor de Deus, daqueles que creem em teorias, em evolução. No livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Ele criou os animais, Ele criou as plantas, o sol, a lua, as estrelas. Então, não houve evolução. Tudo foi criado por Deus. Você sabe, não existe nenhuma comprovação, nem existirá, de que há uma evolução de uma criatura para outra. Se Deus criou uma planta, ela não vira um animal. Se Deus criou um animal, Ele não vira outro animal. Você nunca viu um gato virar cachorro. Você não viu um cavalo virar zebra. Não existe. Às vezes há cruzamentos entre animais, mas animal é animal, planta é planta. Não há transformação em outro tipo. Você nunca viu, não existe. Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Agora, a nossa sociedade às vezes aprende coisas como se fossem fatos definitivos, verdades irretocáveis, baseados em coisas que são meras teorias. Meras teorias. Por exemplo, quando Charles Darwin falou sobre a teoria da evolução, ele estava falando numa teoria. Então, se a ciência é contra Deus, se a sociedade é contra Deus, eu quero lhe dizer que está baseada a sociedade e a ciência em fatos que não têm, se são teorias, não têm nenhuma raiz de verdade, são teorias. Então nós precisamos de entender que somos da criação, que nosso Senhor Jesus Cristo criou todas as coisas, inclusive a mim e a você. E isto é uma questão de quê, apóstolo? É uma questão de fé. Nós acreditamos não em filosofias baratas, não em teorias humanas, não numa ciência limitada. Nós acreditamos num Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. E claro, Paulo, em Romanos 10, 17, diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É uma questão de fé. Então, ou você crê em teorias, ou você crê e a sua crença está fortemente baseada na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você está enraizado em verdades que aqui estão contidas e que ninguém pode negar, nem contradizer. Se você tem uma crença fortemente baseada na palavra de Deus, é porque você é um criacionista, é porque você é um crente em Jesus Cristo, é porque você é um cristão, você tem um Deus pessoal, você tem um Criador. O seu Deus se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ou nós vivemos segundo ideias do homem, ou vivemos pela palavra de Deus. Isto é fundamental. Eu
me recordo que quando estudei e fiz o curso de Direito na universidade, na falecida Universidade Gama Filho, quando se tratava da filosofia do direito, eu percebia que havia ali algumas posturas que eram profundamente contrárias a Deus. Profundamente contrárias a Deus. E eu me recordo que eram ministradas aulas baseados em fatos freudianos, em pensamentos de Jung, como se Freud e Jung ou qualquer outro nome fosse capaz de garantir aquilo que só Jesus pode garantir, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o perdão de pecados, que é a regeneração, que é o novo nascimento, que é a predestinação, que é a eleição. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Então, ou vivemos segundo ideias dos homens, ou teremos que viver sobre a rocha, e aí sim, isso se chama vida, que é viver segundo a palavra de Deus. Eu, durante muitos anos, fui um católico apostólico romano, era um homem muito leal à igreja, muito enraizado na doutrina da idolatria, da mariologia, era um seguidor de São Judas Tadeu, era um homem cheio de superstições, medos, temores e inseguranças, porque eu era um religioso vivendo segundo uma filosofia que era promulgada por um ministério, por uma igreja. Em 1525, um padre agostiniano do nome Martinho Lutero, ele veio fazer um divisor de águas para a humanidade. Ele veio promulgar a reforma. Ele começou a olhar o que se dizia na igreja romana em relação à Bíblia Sagrada e disse, gente, está tudo errado. Inclusive os mandamentos. Lá no Antigo Pacto, quando em Êxodo 20 fala dos mandamentos, 10 mandamentos, onde ele começa por dizer, não terás outros deuses, não terás imagem, nem pintura, nem escultura, não lhe prestarás culto, nem as adorarás. A igreja romana substituiu estes versículos e outros mais. Inclusive, colocando dentro da Bíblia livros apócrifos, livros que não têm identidade sacrossanta. Então, nós estamos diante de uma realidade. Enquanto eu vivi segundo filosofias ou doutrinas humanas, a minha vida estava perdida. Andava perdido por este mundo, não tinha um norte, não tinha uma bússola, não tinha um foco de vida, tinha medo do Satanás, tinha medo do inferno. Se era sexta-feira 13, se caía vinho na mesa, se batia na madeira, sabe aquelas coisas que fazem uma crença negativa, uma humilhação do ser humano. Uma humilhação do ser humano. Quer coisa mais humilhante do que a peregrinação de joelhos, sangrando, como se Deus quisesse o meu sacrifício, o meu sangue, amado. Cega as pessoas, religião cega as pessoas. Filosofias, teorias cegam as pessoas. Aliás, quem as cega não é a imagem, é o próprio Satanás, que cega a pessoa para que a pessoa não conheça a glória de Deus, disse Paulo aos Coríntios. Então, nós precisamos de entender, e eu quero que nesta quarta-feira este programa seja luz para a sua vida. Ele mostra um caminho, porque eu também andei enganado pela idolatria há 21 anos. Gente, quando eu me entendi o que diz o Salmo 115, que a imagem tem olhos que não veem, boca que não fala, ouvidos que não ouvem, nariz que não cheira, mãos que não apalpam, pés que não caminham, e o salmista disse, torne-se igual a ela quem a faz ou quem confia nela. Se alimenta de cinzas, disse o profeta Isaías. Se alimenta de cinzas. O que é a vida
Diga-me, por favor, o que é a vida de uma pessoa cuja confiança está apenas na ciência, na filosofia, nos caminhos freudianos ou junguianos? O que é a vida de uma pessoa? Está estabelecida sobre filosofias humanas? Algum dos filósofos de Atenas, da Grécia, prevaleceu com a sua filosofia? A única palavra que transforma, que dá vida é a palavra de Deus. Ela é viva e é eficaz. Então, eu um dia tive que rompi com mariologia, rompi com idolatria, tive a coragem de me livrar das imagens dos santinhos, dos ídolozinhos, tirei tudo da minha vida e disse, eu vou viver conforme a Bíblia diz, a fé. A fé não está aqui fora, amado. A fé não está numa imagem que é um artesão que faz. Todas as igrejas que têm imagens são artesãos que fazem, são pessoas com as mãos, pintam bonito os olhos, os lábios, o cabelo e dizem, ali está Deus. Mas se aquela imagem cair, ela se quebra. É Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua graça derramou a sua vida, o seu sangue. Ele se deu por mim e por você, e a sua palavra é a mesma de ontem, de hoje e eternamente. No livro de 1 de Reis, 18, 21, 1 de Reis, 18, 21, diz assim a palavra de Deus: está o profeta Elias no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, e ele disse, até quando cocheareis? Então Elias se chegou a todo o povo e disse, capítulo 18, versículo 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então, o profeta estava dizendo às pessoas, quem é? Quem é o seu caminho? Qual é o seu caminho? Qual é a sua eternidade? Qual é a sua relação com Deus? Quem é? É o Senhor Deus? É o Todo-Poderoso? É Jesus Cristo? Então, sirvam. Ou será Mamon? Né? Essa expressão, o Deus desta terra, é Baal, conforme ele disse. Se é Baal, sigam. Se é o Senhor Deus, sirvam, sigam. Nós estamos neste dia diante aí de uma decisão peremptória, taxativa, que vai mudar a sua vida. Não importa se você tem um status quo de vida grande ou se você é um humilde cidadão desta terra. Eu sei que Deus te colocou diante de um profeta vivo, de um anjo de Deus, para lhe dizer a quem você quer dar fidelidade, com quem você quer se relacionar. É com Baal? É com a besta? O anticristo? Aquele que veio para matar, roubar e destruir? Ou aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus? Teorias de Freud? Teorias de Darwin? Eu confio em Jesus Cristo. Isto é uma questão de fé. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Talvez alguém diga, mas apóstolo, pelo amor de Deus, é uma bobagem, é ridículo o senhor vir para a televisão e chamar Jesus Cristo de Deus e dar resposta, o senhor usar uma Bíblia e dizer, não é Freud, não é Darwin. Quem é o senhor? Você tem razão. Talvez você diga, bobagem, ridículo, você nunca teve uma experiência com Deus. E para mim, não é nada bobagem, nem é nada ridículo. Sabe o que eu chamo as minhas atitudes? Temor de Deus. Chamo humildade. Eu fico impressionado. Há um grande cientista inglês que vive limitado a uma cadeira de rodas e ele faz palestras e insiste em dizer Deus não existe. Eu, pessoalmente, creio, confio, confiarei e vou seguir
crendo que existe um só Deus, que é Jesus Cristo, e é Ele que promete vida eterna. Paulo, em Colossenses 1:27, ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Então, amado, eu encontrei esta esperança há 42 anos atrás, num hospital militar, em África, em Angola, depois de um acidente terrível, quase amputei uma perna, eu vi o meu corpo necrosar, os tecidos, os ossos, eu fiz descorticações ósseas, eu implantei placas, parafusos, hastes, eu passei tormentas dentro de um hospital militar, 9 meses numa UTI, num recobro. Eu vi a morte ali do lado direito, do lado esquerdo, todos os dias o cheiro de morte naquele hospital. Eu lá estava agarrado a um terço, rezando, e nada aconteceu. Até que um dia, o Senhor Deus mandou um anjo àquele hospital. Uma senhora passou por todas as camas, parou perto da minha cama e disse: por que você está a chorar? Eu disse: estou aqui incapacitado, 7 fraturas na perna esquerda, perna direita, bacia, cóccix, braço, rosto desfeito, estou aqui como um legume. Deus não existe. E eu era um católico, batia na mão no peito, hein? E ela diz: não, Deus existe. Se Deus não existisse, você teria morrido num acidente. O que está cheirando mal não é o teu corpo, é a tua alma. Pegou um livro, tirou de uma bolsa um livro, mandou-me abrir e eu procurei, conforme a orientação, Jó 19:25. E quando eu li, porque eu sei que o meu Redentor vive, naquele momento, Deus mudou a minha vida. Aquele religioso, fanático, supersticioso, inseguro, adoentado espiritualmente, se transformou, porque ele transformou, porque não tinha nenhuma capacidade para isso, num homem de Deus, numa autoridade espiritual. E aquela palavra que aquele anjo diz: você levará a palavra de Deus à volta do mundo. Neste momento, exatamente, agora, nós estamos em 123 países. A palavra está correndo. Ela não está algemada. A graça de Deus, nós estamos dizendo a todos os povos, línguas, tribos, povos e nações: creiam em Jesus Cristo. Nós estamos dizendo àqueles que têm crenças tão distantes da Bíblia Sagrada: converta-se, reconcilie-se, porque um dia tudo terminará e todos nós um dia prestaremos contas diante de Deus. Se Jesus é o Senhor, siga-o. Se é Baal, a vida não tem valor. Creia nisto, por favor. E se você puder agora fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu peito e dizer: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo. Recebo a tua graça maravilhosa. Recebo o teu favor, o teu perdão, a tua obra eterna na minha vida. Sou salvo em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Temos 2 minutos para terminar o programa. Eu estou aqui transbordando de alegria. Era o projeto que eu tinha para hoje, que Jesus transbordasse através das minhas palavras. Lembrando que logo à noite, 7:30 da noite, teremos um grande encontro de família aqui na Catedral Cristo Vive, Rua Maricá 320, bairro Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, é próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Aqui você terá sonhos realizados, restauração da sua fé legítima, baseada na revelação da graça de Deus. E nunca mais ninguém te enganará, porque engano é o sinal dos últimos tempos. Foi Jesus que disse: que ninguém vos engane,
Você todos os dias ouvirá na televisão vozes enganadoras, rádio, vozes enganadoras, vozes que se propõem substituir Deus, homens e mulheres que se propõem ser deuses nesta terra. Diga não, eu vou seguir a Jesus. Amém? Telefone 30 17 90 90, ligue para nós, estaremos cuidando da sua vida. Muito obrigado pela honra que você me concedeu. Em nome da Igreja Cristo Vivo, do povo que sustenta, que dá suporte a esta programação, minha gratidão ao Senhor Jesus Cristo, meu Redentor, meu Salvador, a minha equipe de televisão, todos aqueles que servem a Deus neste apostolado. Graça e paz em nome de Jesus, em nome do apóstolo Miguel Ângelo, bispo Roxana, do governo da igreja. Não se esqueça, Cristo em nós é a esperança. Mais ninguém dá esperança, só Jesus. Bom dia, graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.